Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um encontro daqui do GRESG. Estou eu aqui, Rodrigo e Mari também, os dois aqui vamos aparecer na nossa janelinha aqui hoje para poder trocar uma ideia sobre uma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de a gente começar qualquer coisa, a gente precisa dizer que a gente está morrendo de saudade dos nossos abraços, dos nossos encontros presenciais. E se Deus quiser, isso vai passar logo e o mundo novo chega aí. A gente gente volta para os nossos encontros, para as nossas palestras na nossa sede, que está para vir, sabe-se lá como, sabe-se lá quando, mas tomara que a nossa casa venha logo e a gente possa se reencontrar e fazer as atividades do GRESG também presenciais. Beleza? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já é amigo nosso de longa data, que bom a gente se reencontrar aqui. Hoje, por enquanto, é um encontro gravado aqui. A gente vai estar aqui no chat para poder tirar qualquer dúvida, para poder interagir com vocês, mas nada se compara ao nosso abraço, né? A quando a gente se encontra, quando a gente faz uma prece, a gente entra na ambiência. Então, falando em ambiência, vamos fazer uma prece aqui do coração para a gente poder se preparar para um bate-papo super legal hoje? Vamos lá? Então, vou convidar você aí, né, com quem você estiver aí junto assistindo esse nosso bate-papo hoje, para se conectar, para preparar a sua ambiência. Se você ainda não colocou aquele incensozinho, ou se você ainda não colocou um ambiente agradável, se permite agora nesse momento. Se quiser, pode fechar os olhos. Esse é o momento de a gente preparar a nossa ambiência para depois a gente entrar no nosso estudo. Pai de luz, Pai de amor e de bondade, pedimos agora a vossa bênção para poder começar um trabalho de amor. Para que as ideias que a gente estudou e que a gente preparou nesse material entrem no coração e encontrem um solo fértil, para que elas possam se fortalecer, possam ter boas raízes, possam prosperar, frutificar e que a gente possa compartilhar sempre o bem com o próximo. Seja um bem material, seja um bem de carinho, de atenção, de tempo, e seja também uma palavra e um ombro amigo. Um momento tão desafiador como esse de pandemia e de isolamento social, ainda mais é importante que a gente esteja próximo, não fisicamente, mas entrando em contato com as pessoas, fazendo prece pelas pessoas e lembrando que a caridade é o amor em ação. E a gente vai conversar tanto hoje sobre caridade, então que a gente possa levar muitas das ideias que a gente preparou aqui, a gente possa levar para a nossa vida. Em campanhas que a gente faz, em correntes de prece que a gente participa, tudo pelo bem e pela paz. Assim como nos ensinou, que a gente possa ser instrumento de vossa paz. Assim seja. É isso, gente. Aí a gente começa a fazer uma precezinha do coração para a gente começar aqui. A gente vai falar bastante hoje sobre prece, sobre caridade e vale sempre a gente lembrar o que é a prece certa, o que é uma oração poderosa, o que é algo que realmente nos ajuda. É fazer de coração, é fazer com amor no coração, é fazer com vontade genuína em ajudar sem esperar nada em troca. Porque a caridade é justamente amor. E não tem como a gente exigir que tenha uma retribuição, não. Esse é o sentimento mais nobre que a gente convive, né? Então, se Jesus o tempo todo nos estimulou a amar ao próximo como a si, quando a gente consegue um equilíbrio energético, um equilíbrio emocional, a ponto de poder ajudar uma outra pessoa e poder mandar amor para essa outra pessoa, nossa, como a gente já está ganhando na nossa vida. E a gente vai se aprofundar, a gente vai falar bastante coisa sobre esse papo de dar, receber e doar. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai trazer uma historinha. Então, vamos lá. Provavelmente você conhece esse personagem tão querido, faz parte da nossa infância, Chico Bento. Eu vou trazer então aqui uma historinha de Chico, só para a gente entender um pouquinho, soltar uns spoilers aqui, entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Chico estava na festa junina da escola. Gente, tudo 0800.
E guloso como ele é, antes de ir embora, ele passou numa barraca, pegou 3 milhos verdes, colocou na mochila para poder comer depois. E começou a sair da festa, então se despediu do pessoal e foi saindo da escola. Na calçada, ele encontrou o Zequinha. E aí o Zequinha perguntou: Pô, Chico, eu tô com fome, quanto é que você quer no teu milho, no teu lanche? Aí o Chico começou a pensar: opa, o milho é meu, então eu posso vender para o Zequinha, não tem problema nenhum. Né? Então ele começou a negociar ali com o Zequinha. A professora viu e ela chamou a atenção. Chico, peraí, isso não se faz. E o Chico falou: Professora? Mas por que não? O milho é meu, eu posso vender por quanto que eu quiser. E aí ela falou: Chico, consulte a sua consciência. Você já ganhou esse alimento de graça. Então, se esse alimento já chegou para você, alguém pagou por ele. Faz sentido você ganhar pela segunda vez? Você ganhar 2 vezes por essa graça? E aí, gente, o Chico entendeu. Dê de graça o que de graça recebeis. E é justamente esse o título do capítulo que a gente vai bater um papo hoje. Dai de graça o que de graça recebeis. É o capítulo 26 do nosso querido e totalmente marcado e cheio de etiqueta, Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem esse capítulo que ele é super curtinho, vale a pena você ler. É muito rapidinho e muito profundo. Então, a gente desenvolveu aqui todo o conteúdo baseado em papo de 6 páginas, 7 páginas. Ele é bem curtinho mesmo. Mas não ignora, quando a gente terminar aqui, vale a pena você dar uma lida no capítulo depois, para você se aprofundar um pouco mais, entender mais no detalhe na letra, para você refletir um pouco mais sobre isso. Tá? Então hoje a gente vai falar de dai de graça o que de graça recebeis. E já que a gente fez uma historinha ali do Chico Bento, gente, essa história não é do Maurício de Souza não, tá? Essa história surgiu aqui durante o nosso estudo. A gente vai trazer uma outra metáfora aqui também. A gente sabe que para a gente, né, lidar com essa coisa de dar de graça, o que de graça receber, a gente precisa parar para pensar um pouquinho melhor. Né? Como assim? Eu entrego alguma coisa e eu fico sem nada? Será que isso não causa um desequilíbrio no universo? E existe, de fato, a lei natural do dar e receber. E existe um rabino que contou uma história uma vez para explicar para as pessoas como é que funciona na prática essa história de dar e receber. E ele falou que lá na região existem 2 mares muito importantes. O Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, a gente já cansou de ouvir várias histórias de Jesus com os pescadores, né? Ou então Jesus ali andando sobre as águas. O Mar da Galileia, ele é um personagem bastante popular ali para a gente, conforme a gente vai estudando as histórias de Jesus. Então, é um mar repleto de vida, repleto de peixes. E ele recebe as águas das montanhas. Então, as águas que vão descendo pelas montanhas, elas formam o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia ele está diretamente conectado com o Rio Jordão. Então, o Mar da Galileia recebe as águas das montanhas e entrega as águas do Rio Jordão. O Rio Jordão, então, vai levando a sua água até um outro mar, que é o Mar Morto. E como o Mar Morto não está conectado com nenhum outro mar, nenhuma outra lagoa, o que é que acontece? Ele apenas recebe a água do Rio Jordão, mas não compartilha com ninguém. E como ele está dentro ali de um deserto, ele tem uma concentração de sal muito grande. Isso faz com que a água seja impossível de receber vida. Olha como através dessa metáfora a gente consegue entender a real importância de você entender esse fluxo de dar e receber. O Mar da Galileia, metaforicamente falando, ele recebe de graça das montanhas e entrega para o Rio Jordão. O Mar Morto recebe do Rio Jordão e guarda para ele, não entrega para ninguém. Por não ter esse ciclo natural, ele se concentra muito de sal e não permite que nenhum peixe exista nele. Os peixes do Rio Jordão que chegam até o Mar Morto morrem. E é um ponto turístico até bastante, né, pesquisado, tem uma exploração lá da indústria química e a indústria de sais também naquela região, também explora bastante, e é muito interessante que ele tem uma concentração, tipo,
eu não lembro aqui agora exatamente o número, mas muito superior a qualquer outro mar. Então as pessoas boiam com muita facilidade no Mar Morto, né? Então é uma curiosidade. Por quê? Por causa dessa hiperconcentração de sal, faz com que ele não tenha vida. Então, por receber sem dar, por não entender exatamente a importância desse fluxo, o Mar Morto é morto. Então, só uma metáfora aí para a gente entender um pouco essa questão da lei do dar e receber. Vamos começar aqui com uma reflexão. Eu sei que a gente não está aqui exatamente ao vivo, não pelo vídeo, mas a gente está com você aqui no chat. Tá? Então, compartilha aqui com a gente. A gente quer saber o seguinte, na sua opinião, tá? O médico que cura alguém, ele merece receber algo por isso? Coloca aí no chat para a gente saber. O médico que cura alguém, ele merece o salário dele? Pode colocar aí nos comentários, enquanto a gente vai conversando mais um pouquinho. A gente entende que se o médico, se né, a pessoa que se formou ali em medicina e exerce isso, se ela fez aquele estudo profissional, se é uma profissão, se é um meio de vida, ele merece sim receber a paga. Porque ele estudou a ciência para cuidar daquele corpo, ele prestou aquele serviço, e aquilo ali, por ser um meio de vida, sim, ele merece aquela paga. Agora vamos para uma outra pergunta. Agora eu quero saber de vocês aí no chat também. E o médium? O médium que cura tem direito à paga? Sim ou não? A gente já colocou uma colinha aqui no slide para a gente refletir um pouquinho sobre isso. A partir do momento que a gente entende qual é o papel do médium, a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre esse negócio de receber salário, ter o direito a uma paga ou não. Aqui na imagem a gente vê o mentor é a mão. O médium é um instrumento, é uma ferramenta. Assim como a gente falou ali na hora da prece. Que nós sejamos instrumentos de caridade, instrumentos de paz, instrumentos de amor. Se nós somos instrumentos, você consegue imaginar uma chave de grifo recebendo um salário do mecânico? Não faz o menor sentido. Então, o mentor, ele utiliza aquele instrumento para poder resolver alguma coisa. Ele vai utilizar um martelo para botar um prego na parede. Ele vai usar aqui a chave para poder apertar ali um determinado parafuso. Da mesma forma, quando a gente trabalha a nossa mediunidade, a gente está sendo ferramenta, a gente está sendo instrumento. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para que qualquer tipo de gratidão que a pessoa tenha não seja ao médium. A pessoa está ali se doando, ok, mas qualquer graça que venha é de Papai do Céu e é do merecimento dela. Não é uma paga para o médium. Beleza? A gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas são 3 pontos que a gente foi estudando nesse capítulo que a gente quis destacar aqui nesse slide para vocês. A primeira coisa, médium não pode fazer isso como meio de vida. O médium é um intermédium, intermediário. Então ele não pode fazer disso um meio de vida. Não pode ser uma profissão. Ele tem a atividade profissional dele para poder ter o conforto, para poder ter as coisas da vida dele material, mas o trabalho da mediunidade é um trabalho de ferramenta. Segundo ponto, quando existe o interesse de retribuição, aí a gente já começa a medir quanto que vale, a gente já começa a mexer com a nossa vaidade, o quanto que custa, e nesse momento, gente, a gente sabe que a mediunidade pode acabar se mistificando. E nesse momento, então, a gente acaba atraindo irmãozinhos sofredores, irmãozinhos que não estão com uma energia muito pura a ponto de ajudar o médium. A gente acaba atraindo, então, um zombeteiro, um amiguinho que não sabe exatamente como te ajudar. Isso pode trazer problema para você depois. Então, tá aí a gente entende como que a mediunidade envolvendo questão material, algum tipo de paga, pode acabar atraindo alguém que não é, de fato, um mentor de luz. E o terceiro ponto, a recuperação de alguém vem da fé dela e do merecimento dela. Quando ela vai se abrir para preces, para os fluidos, num tratamento, de uma corrente, um trabalho de radiação, ou algo assim. Então, gente, se a gente está falando dela, a gente começa a lembrar daquele curso que a gente tem aqui no Igreja chamado Autocura.
né, que é baseado no livro de Joana de Ângeles, o Plenitude. Então é importante a gente lembrar da autorresponsabilidade da pessoa, do papel que a pessoa em si tem na autocura dela. E a gente sabe que, convenhamos, né? A gente já cansou de ser avisado por Jesus, por Buda, pelo Evangelho como um todo, que a vida tem uma certa dose de sofrência. Mas é sempre bom quando a gente tem um dedinho ali de Papai do Céu empurrando essa bolinha para cima para ajudar a gente nas dificuldades, né? Mas Jesus avisou que o sofrimento faz parte do aprendizado. A gente entende que a gente está no mundo de provas e expiações, então a gente vai pagar umas continhas, vai pagar uns boletos aqui, a gente sabe disso, faz parte da nossa vida. E Buda também ensinou que uma das coisas que ele aprendeu ao longo da vida dele, quando ele saiu do palácio e ele descobriu uma grande verdade existe sofrimento. Pois é, para Buda isso não existia. Quando ele saiu, que ele encarou a realidade, aí ele percebeu, gente, a gente precisa lidar com o sofrimento ao longo da nossa vida. E ao longo dos estudos, né, e todos os ensinamentos de Buda, ele chegou nas 4 nobres verdades. E basicamente, existe sofrimento na vida. Cabe a nós, então, buscar a causa desse sofrimento, para a partir daí a gente cessar esse sofrimento como uma anestesia, né? A gente não sentir mais aquela dor. Só que não adianta a gente só se anestesiar, a gente precisa extinguir o sofrimento. Então, a partir da cessação, a gente busca a extinção do sofrimento. Então, são essas 4 nobres verdades que o Buda trouxe para a gente e que a gente pode estudar um pouco mais no livro Plenitude. A gente super recomenda que você também leia esse livro, que é muito, muito, muito bom. Então, se a extinção do sofrimento, vamos lá, a gente vai conseguir extinguir o sofrimento conforme a gente conhece a causa dele. Opa, como é que eu vou investigar a causa aqui? Através do meu autoconhecimento. E como é que eu posso desenvolver o meu autoconhecimento? Primeiro, tendo fé, força e esperança para conseguir lidar com essa dor, lidar com esse sofrimento. E segundo, acreditar que sim, eu sou autorresponsável pela minha cura. Então, gente, se eu corro atrás, através do autoconhecimento, se eu me abro para bons fluidos e se eu estou disposto a provar e expiar, qual é a paga do médium? Não tem, né? Então, aqui a gente começa a entender que até na questão dessa dor, da questão da cura, a questão do dom de curar, que é um dos tópicos desse capítulo, a gente entende que, de fato, o dom de cura não merece paga, porque, na verdade, é um processo de autocura. E aí, também vem uma outra questão muito interessante, que é sobre delegar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas imagina a seguinte situação. Você conhece um grupo que faz uma corrente de preces, aí você fala, gente, eu estou passando um perrengue, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no grupo, mandar uma mensagem para eles, para perguntar se eles podem fazer prece por mim. Você conhece, ó, a gente faz. Pode mandar mensagem para a gente, que a gente faz. Só que uma coisa é você pedir ajuda, outra coisa é você delegar. E o que é delegar? A partir de agora, a responsabilidade por mim é sua. Pronto, agora você faz prece por mim. Gente, cadê o merecimento nisso? Como é que a gente vai lidar se você mesmo não está aberto para os bons fluidos, você não está aberto, você mesmo não faz prece por você? É importante que a gente faça prece por outro, e cada vez que a gente faz, a gente alinha a nossa energia numa faixa positiva. Mas não é vaidade, não é egoísmo você fazer por você. Pelo contrário, você está ajudando seus mentores a cuidar de você mesmo. Você está preservando a sua energia. Então, faça prece para os outros e faça prece também por você. Você vai ajudar um monte de gente. Então, imagina aí, a gente tem várias atividades ao longo do nosso dia a dia, né? A gente tem atividade, por exemplo, de ir no mercado, a gente tem atividade de fazer a comida em casa. Tem como delegar algumas dessas coisas? Tem, né? Eu posso delegar, por exemplo, combinar com a minha esposa. Amor, eu vou trabalhar de casa hoje, quando você voltar do trabalho, você pode passar no mercado? Eu deleguei uma atividade para minha esposa. Ela, quando chegar em casa, pode falar, amor, seu cabelo na quarentena está enorme, está horroroso, deixa eu cortar o seu cabelo. Eu vou delegar o corte de cabelo para minha esposa. Então, esse tipo de coisa a gente vai delegando. Então, assim como a prece, a gente precisa entender que algumas coisas a gente não pode delegar.
Então, você pode pedir para que as pessoas façam com você a prece, mas nunca delegar a sua prece. E o cenário pode ficar pior ainda. Vem comigo que você vai entender quais são todas as consequências que isso poderia gerar. Vem comigo. Imagina a seguinte situação. Imagina se existisse a Preces S.A. Não só você queria delegar sua prece, como você pode contratar alguém que faça por você. Olha o absurdo. Você quer uma prece, aí você liga lá para o atendimento ao cliente da Preces S.A. Você descobre que está numa baita de uma oferta, gente, 2 por 1. Como que a gente ia ignorar isso? 2 preces pelo preço de 1? Com certeza você vai lá, combina lá com o vendedor de preces, fecha negócio com ele e ele manda então a sua ordem de preces para o gestor de preces. O vendedor recebe o seu dinheiro, pega a comissão dele e passa para o gestor de prece. O gestor de prece, então, ele vai pensar quais são as pessoas que podem fazer prece por você, então ele dá a comissão para que a Dona Maria faça a prece por você. Só que a Dona Maria chegou naquele dia do trabalho passando um baita de um perrengue. Ela está numa baita de uma dificuldade. Mas ela viu que, opa, não, está chegando um dinheiro aí que eu preciso, então tá, então eu vou fazer, vai. Manda aí a ordem da prece aí, eu faço. Vocês imaginam que tipo de energia a Dona Maria vai mandar para você? É nesse nível aqui, gente. Esse é o tipo de energia que vai na prece dela. Porque a gente associou o ato da prece não a um ato caridoso, mas a um ato que, primeiro, está vindo misturado com interesses, que a gente já viu que dá problema, dá chabu, misturar com os nossos próprios interesses. E segundo, ela estava num dia péssimo. Que tipo de energia que ela vai mandar para você? A única que ela tem. Então, quando a pessoa que faz prece, ela não cuida primeiro dela para poder emanar uma boa energia, a energia que ela vai mandar é, infelizmente, uma energia ruim. Então, se você puder levar uma frase dessa parte aqui da aula de hoje, anota isso. Bota uma mensagem no teu celular, coloca um post-it no teu computador. Gente, é essa daqui. Prece não tem preço. Não tem preço. Não dá para comprar, não dá para delegar, mas dá para fazer e é de graça. Então faz. E quando você pedir para as pessoas para fazer por você, cara, pede com todo carinho, mas faz a sua parte também. Faz prece também. Você quer botar o nome de alguém numa caixinha de radiação aqui no GRESG? Manda para a gente, manda mensagem para a gente, mas ajuda a gente. Conecta a sua energia com a nossa para que a gente possa fazer o melhor possível para quem está precisando. Beleza? Então, gente, autorresponsabilidade é indelegável. Então, não está à venda. Não tem como a gente querer simplesmente pagar para alguém fazer e a gente ficar escuso nisso. A gente aprende na doutrina sobre fé raciocinada, sobre a busca de respostas, de autorresponsabilidade. Não tem como a gente achar que no momento da prece, no momento da cura, é só pedir para o outro fazer que uma hora vai chegar. Não dá. E existe um trecho muito polêmico, gente, no Evangelho, que faz a gente refletir sobre esse negócio de trocar com matéria, com moeda, algumas coisas. E foi realmente muito interessante como algumas pessoas até hoje se questionam sobre esse trecho do Evangelho. Pelo que a gente ouve dizer, parece que o andarilho ele entrou num templo, gerou uma baita de uma confusão, ele saiu quebrando um monte de coisa. Tinha uns mercadores lá fazendo um dinheiro lá deles, mas o cara, olha, virou uma bagunça total. Quem vai poder explicar um pouco melhor isso, que estudou realmente a fundo, é Mari. Mari, por favor, tira essa confusão da nossa cabeça de uma vez por todas e explica o que é que aconteceu naquele dia. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Mas eu vou responder, primeiro de tudo, essa confusão aí que o Rodrigo começou a contar pra gente. Então, Rô, a história diz pra gente que esse andarinho ele entrou num templo, e no templo que era uma casa de Deus, uma casa de oração, e ele viu uma porção de gente comercializando itens numa casa que seria a casa de Deus. E aquilo causou, supostamente, uma revolta nele. E naquele rompante de nervoso, de irritação, ele saiu quebrando tudo, destruindo, arrumando realmente um tumulto lá.
E se eu fosse traduzir isso para os dias de hoje, uma boa manchete, acho que não está indo aqui ainda, Rô. O controle está comigo? Está contigo, pode seguir. Foi. Se a gente fosse trazer uma manchete, como se fosse uma reportagem mesmo de jornal, seria uma foto um tanto quanto impactante. E esse título, Homem tumultua e atrapalha negócios no templo. Só que só tinha um problema nessa história, Rô. É que esse andarinho, que a história conta pra gente, esse andarinho era Jesus. E aí, quando você chega a essa notícia, isso te causa estranheza, não causa? Por que causa estranheza? Porque Jesus, como tudo que a gente conhece de Jesus, todos os exemplos, todos os ensinamentos que ele nos deixou, a gente conhece Jesus por ser aquele braço que ampara, que consola. A gente conhece Jesus por aquele que curava a qualquer um que tivesse merecimento, quem tivesse oportunidade de cruzar sem pedir absolutamente nada em troca, muito menos uma recompensa material. Isso causa estranheza porque era quem que transmitia o conhecimento sem nenhum tipo de luxo para qualquer pessoa. Isso causa estranheza por essa célebre frase aqui que fala: quem nunca cometeu um pecado que atire a primeira pedra. Quando a gente olha todos esses exemplos, eu poderia trazer vários outros, mas todos esses exemplos, como é que a mesma pessoa que defendia que qualquer um tem direito de errar, e que o importante é o que você vai fazer a partir de agora e não o que você fez no passado, por isso, quem nunca cometeu um pecado que atire a primeira pedra, quem nunca errou, vai poder ter esse direito de falar que condenar uma pessoa por ela ter cometido um erro. Essa mesma pessoa, é estranho que seja esse andarinho, você não acha, Rô? Com certeza, não faz o menor sentido. E aí a gente entra na fé raciocinada. Então, como é que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou contar o trecho que existe na Bíblia, que está descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente tentar refletir um pouquinho sobre ele e tentar entender um pouco melhor, tá? Então, esse trecho aqui fala para a gente. Foi escrito por São Marcos e São Mateus e fala para a gente o seguinte: Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. E aí a gente vai começar essa interpretação numa fé raciocinada, baseado primeiro num Jesus que supostamente teria sido acometido por um rompante de raiva. Bem humano em evolução esse suposto rompante, né? Isso, de repente, está muito mais parecido com a gente do que com Jesus, né, gente? Mas vamos nessa. O descontrole de raiva ele tem algumas características. O primeiro é que, com perdão da expressão que é forte, mas é verdadeira, é um acesso de demência passageira. Por que isso? Porque muitas vezes a gente se revolta, inclusive com objetos inanimados. Quem aí já conhece, já ouviu falar, ou infelizmente até já vivenciou uma situação que no momento de raiva bateu em algum objeto inanimado, quebrou alguma coisa, quebrou um celular, machucou a mão socando uma parede, uma coisa que não faz o menor sentido, porque você agredir algo ou alguém num rompante de raiva é um exemplo claro e prático da falta do uso da inteligência racional, da inteligência emocional e da inteligência espiritual que a gente teve a oportunidade de assistir recentemente numa palestra aqui que foi ministrada aqui pelo Facebook também. Então, gente, já não faria muito sentido. E o terceiro ponto desse descontrole de raiva é que se Jesus tivesse agido assim, supostamente ele estaria exercendo o seu poder pela intimidação e não pela exemplificação. O que é bastante contraditório, né? Dado que, inclusive na crucificação dele, ele não optou por intimidar ninguém. Pelo contrário, ele aceitou, ele falou sobre o perdão no ato, na hora extrema, né? Na hora da crucificação, ele estava pedindo ao Pai que nos perdoasse.
Então seria estranho ele ter um rompante querendo intimidar todo mundo por causa de um comércio ali no templo. Então, gente, o primeiro ponto dessa fé raciocinada é que esse rompante não é muito coerente com o que a gente conhece de Jesus. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês, isso a gente tem que ter muito cuidado e sempre estar praticando a fé raciocinada, é que a gente tem que entender que os textos muito antigos que a gente tem acesso, na Bíblia, no Testamento, em qualquer leitura que foi passando ao longo da história, a gente precisa ter muito cuidado. Porque, primeiro, que as palavras não necessariamente tinham o mesmo significado que tem hoje na época que elas foram escritas. Porque muitas coisas vão evoluindo, vão perdendo o significado, vão deixando de ser utilizadas, natural do processo de evolução da humanidade. O segundo ponto aqui é que todos esses trechos passaram por muita tradução. Muitas e muitas traduções. Então, sim, há um processo de, entre aspas, aí, telefone sem fio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas o terceiro ponto, que causa uma estranheza, é o que eu vou trazer aqui para vocês no próximo slide. 3 crianças fazendo arte. Tô viajando, né, Rô? Falando de Jesus, expulsando geral do templo, aí do nada eu tô trazendo 3 crianças fazendo arte. O que uma coisa tem a ver com a outra? Sabe o que essa menininha que entrou na privada, o menino que montou uma cabana de papel higiênico, ou esses irmãos que derrubaram tinta pela sala inteira têm em comum? Que eles sabem que fizeram bobagem. E vocês podem ter certeza, se a gente for resgatar nas nossas próprias memórias, lembranças, com certeza a gente já arrumou uma das travessuras dessas quando a gente era mais novo. E sabe o que eles têm em comum? Oi? Como? E como? E sabe o que eles têm em comum? Oi, pessoal. Eles sabem que eles fizeram bobagem. Então, quando o pai, quando a mãe olharem essas crianças, não precisa de nenhum gesto para eles pensarem, me dei mal. Agora, né, me dei mal, estou fazendo besteira. E o que isso tem a ver com a nossa história de Jesus? E se a gente for tentar transformar esse cenário dos pais vendo o filho fazendo arte com uma cena similar à do templo, Jesus não precisava fazer nada para causar alvoroço naquela situação. Porque cada um dos que estavam ali comercializando na casa de Deus sabem que o que estão fazendo é errado. E aí chega, pensa comigo, gente, se seu pai ou sua mãe, que, claro, são seu pai e sua mãe, tem todo um vínculo, um exemplo, um pai e mãe, mas assim, eles não são Jesus. Se eles já causariam essa sensação de fiz besteira, tenho que tentar dar um jeito aqui de disfarçar. Imagina Jesus. Imagina você lá fazendo algo errado, tendo consciência de que esse algo está errado, e Jesus chega lá. A autoridade moral dele já é suficiente para provocar um alvoroço. Não precisa que ele derrube nada, que ele bata em nada, destrua nada. A simples presença dele já faria as pessoas se agitarem, saírem correndo, recolhendo suas coisas. Então, esse é o ponto que a gente traz aqui como terceiro ponto dessa reflexão. Não precisa uma atitude agressiva e completamente incoerente com o que a gente conhece de Jesus para que ele exerça a autoridade moral que ele naturalmente tem ao chegar num local e todo mundo saber que o que estavam fazendo era errado. Então, gente, essa passagem começa a mudar um pouquinho o significado, não começa? Podem escrever aí nos comentários se vocês acham que... Podem colocar o que vocês pensam, refletem. Ver se isso que a gente está trazendo aqui faz sentido para vocês. Vamos trocar ideia, tá? Mesmo ainda nesse formato tecnológico, vamos trocando ideia. E aí essa passagem, ela continua trazendo um finalzinho, um trechinho que fala o seguinte. Ao mesmo tempo, Jesus os instruía, dizendo, não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. E aí, gente, a gente traz a reflexão final desse tópico aqui. Jesus sempre defendeu que por onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome,
ele já vai estar no meio deles. Então, Jesus não estava preocupado em ter uma casa de oração, um templo suntuoso, alguma coisa que tivesse um porte diferenciado. Isso daí é muito mais humano do que de Jesus, tá? Essa coisa de templo, de qualquer tipo de luxo ou coisas do tipo, estão muito mais vinculados aos homens do que a necessidade de Jesus, que ia para qualquer lugar, falava com tudo e com todos, independente do ambiente. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Se vocês mesmos que estão comercializando itens nesse templo afirmam que ele é a casa de oração, que é a casa de Deus, isso torna ainda mais errado. Porque se até vocês chamam isso dessa forma, se vocês até consideram isso dessa forma, é como se você tivesse um segundo nível de agravamento do erro. Porque além de você estar comercializando algo que não deveria ter valor financeiro, você ainda está aproveitando de um ambiente onde as pessoas vão para entrar em contato com Deus para obter vantagens financeiras. Então, está aí o segundo ponto da gravidade do que a gente vê aqui nessa história. Então, vamos lá, gente. Relembrando, autoridade moral. Autoridade moral, sim, faz sentido. Esse rompante de destruição não é coerente com o que a gente conhece de Deus. Segundo ponto, as passagens passam por muitas traduções. Então, a gente tem que ter cuidado com o significado das coisas. E o terceiro ponto é que descontrole de raiva está muito mais vinculado ao nosso nível de evolução que a de Jesus. Então, para a gente terminar mesmo essa parte, a pergunta que fica é: será que Jesus realmente hostilizou e expulsou os comerciantes do templo? Será? Não, gente, a conclusão é que o bom senso diz para a gente que não. Porque isso seria completamente incoerente onde Jesus sempre foi conhecido pela sua afabilidade, sua doçura, sua inteligência em todos os níveis e a sua fraternidade, o seu amor ao próximo incondicionalmente. Então a gente vê que essa história a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com ela. Mas, apesar de a gente ter que ter cuidado com como ela está descrita, fato é que ela traz uma mensagem bem interessante, que é o seguinte: Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Muito menos um homem vai ter direito de estipular um preço a tudo isso. E aí, gente, eu venho aqui aprofundar um pouquinho o que o Rodrigo começou lá no início. Se nem Deus vende esse tipo de coisa, qualquer um que esteja sendo um instrumento, qualquer um que esteja praticando a mediunidade, precisa fazer isso de forma gratuita. E quando disso digo de forma gratuita, a nossa mente vai direto para um pagamento formal. Mas a mediunidade gratuita é muito mais do que só eliminar um pagamento formal. Quando a gente está falando que não deve ter nenhum tipo de pagamento, sim, a gente está falando que não deve ter um salário, mas não deve ter nenhum tipo de recompensa financeira, vantagem pessoal, presentes ou projeção pessoal. O que eu quero dizer com isso? O pagamento aí não é só, eu vou fazer uma consulta com você, eu vou te pagar X reais. Ou você faz uma prece por mim, eu vou te pagar tanto. Não é só isso. Se você está utilizando a mediunidade para ganhar projeção na sua profissão, eu vou ampliar minha rede de contato, eu vou conseguir espaço para entrar numa certa empresa ou numa certa rede de contato para angariar clientes. Isso daí é uma forma de recompensa financeira que a gente não pode fazer. Se você acha que, mas eu não vou ganhar um pagamento, mas a pessoa ofereceu uma doação, um presente, poxa, como se fosse um agradecimento, será que eu não vale a pena? Não vale a pena. E aqui a gente traz uma história até bem conhecida de Divaldo, que ele fala que ele fazia, enfim, criou uma amizade com uma pessoa que ele sempre ajudou praticando a mediunidade gratuita. E essa pessoa queria agradecer, em forma de agradecimento, pagar o plano de saúde para Divaldo. E Divaldo fala que ele pediu, meu amigo, não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai estar atrapalhando a minha própria evolução, porque tudo é totalmente contra tudo aquilo que eu acredito. Por quê? Porque ele não poderia, praticando a mediunidade de forma gratuita, receber uma vantagem pessoal, que seria o pagamento de um plano de saúde para uso fruto dele.
Então, sim, qualquer forma de lembrancinha, presente, contato, dinheiro é contra o que a gente precisa, é contra a prática da mediunidade gratuita, da forma correta. Então, todos esses itens são igualmente errados. Acho que deu uma travadinha, Rô. Foi. Todos esses itens são igualmente errados. E aí a gente continua aqui entendendo um pouquinho mais do porquê. Por que esses itens são errados? Por que o exercício mediúnico ele não pode ser cobrado? Logo no início, o Rodrigo trouxe um pouquinho sobre o médico e o médium, um pouquinho da diferença. E a gente aprofunda aqui, trazendo duas diferenças práticas entre trabalho profissional e trabalho espiritual. Quando a gente está falando do trabalho profissional, terra, a gente está falando do atendimento às nossas necessidades materiais, o que é algo perfeitamente defensável, desde que você faça isso dentro de uma honestidade, é claro. Mas realmente, você está aqui como ser humano encarnado, você faz parte do universo, você está submetido à lei do progresso e você precisa, sim, de um trabalho para atender suas necessidades materiais. Não tem nada de errado nisso. E você, dentro da sua atividade profissional, você, com o seu próprio esforço, com a sua mente, com o seu corpo, você desenvolve aptidões para você, enfim, crescer, conseguir desenvolver, performar melhor o seu trabalho. Já no trabalho espiritual, a gente tem que a principal finalidade dele é o propósito de levar consolo e esclarecimento a todo mundo. Tá vendo a diferença? Não é atendimento à sua necessidade material, é levar consolo e esclarecimento a tudo e a todos. Se a gente condiciona isso a um pagamento, a gente, por definição, está desviando da finalidade primária, do objetivo fim do trabalho espiritual. Então, já sou errado. E o segundo ponto aqui é que, diferente do trabalho profissional, o trabalho espiritual só é realizado com a participação da espiritualidade. Então, sim, o médium tem que estudar, tem que ter muito cuidado com os hábitos que tem, com as brechas que abre, tem que se esforçar, tem que estudar mais. Apoio da espiritualidade. Então, não é fruto única e exclusivamente do seu mérito pessoal. Você precisa da espiritualidade. Então, gente, continuando a responder essa pergunta, além dessa diferença entre trabalho profissional e espiritual, teriam consequências se a mediunidade fosse comercializada. Que consequências seriam essas? Tem muitas, a gente trouxe 5 aqui, tá? A primeira delas, como eu acabei de falar, muitos não teriam acesso. Se você condiciona isso a um pagamento, concorda que nem todo mundo teria condição de pagar? Então, você estaria desviando do propósito fim, que é um livre acesso a todos, sem nenhum tipo de exclusividade a um conhecimento que visa levar consumo para a humanidade. O segundo ponto é que o médium estaria recebendo um pagamento imoral. De acordo com tudo que a gente viu aqui, que a gente conhece, como é que eu vou receber um pagamento por uma... Vamos lá, vamos fazer um paralelo com o exemplo que o Rodrigo trouxe lá no primeiro slide. Ele botou a mão sendo mentor e a ferramenta, né, o instrumento sendo o equivalente ao médium. Alguém já foi numa oficina e pagou para o amortecedor? Não. Você pagou para o mecânico que trocou o amortecedor. Alguém já foi? Você não paga para peça. Você paga para a pessoa que efetua o serviço. Então é a mesma coisa. Se quem está fazendo o trabalho espiritual é um mentor de luz, é um espírito, cara, eu sou só um instrumento. Você é só um instrumento. O médium é só a ferramenta. Ferramenta não pode receber pagamento. Ferramenta não é responsável por aquele atendimento, por aquela energia, por aquele esclarecimento. Só é uma ferramenta. Então, você não pode receber por algo que não é um merecimento seu. O terceiro ponto aqui é que a caridade não se faria presente. Remetendo àquela última aula que a gente teve aqui, a gente viu um pouquinho sobre a importância de fazer o bem sem esperar nada em troca. Se você condiciona fazer o bem a esperar uma recompensa financeira, uma vantagem pessoal, qualquer coisa do tipo, você já está desviando da caridade. A última coisa que você está fazendo é a caridade na prática. A próxima coisa aqui é que se você é um médium que comercializa,
a mediunidade, na prática você está vendendo resultados que não dependem de você. Porque, vamos lá, você pode marcar um horário para realizar uma cirurgia. Você pode marcar um horário para fazer uma consulta médica. Você pode marcar um horário para encontrar com a sua cabeleireira. Você pode marcar e ter o domínio sobre essas coisas. Só que você não pode marcar um horário 10 da noite, o parente do fulano de tal vai aparecer aqui para fazer uma comunicação com ele. Isso não existe. Como é que você vai vender para alguém que está procurando um consolo, um esclarecimento, uma certeza que você não tem? Você não tem o poder de garantir nada no horário que você deseja, da forma como você supostamente controlaria. Não é assim que a coisa funciona. E a quinta coisa que a gente traz aqui, que talvez seja até a principal delas, é que os bons espíritos se afastariam. E isso é muito interessante. A gente falou de fé raciocinada agora há pouco. É possível que a conexão aconteça? É possível. Mas a chance dessa comunicação ser com espíritos bons, se você está transformando isso num comércio, é mínima, para não dizer zero. Porque a finalidade, se os bons espíritos têm um nível de evolução e de esclarecimento muito maior que o nosso, com certeza eles têm plena consciência de que isso não é o propósito. Ganhar dinheiro com isso não é o propósito. Então eles se afastam. Infelizmente, a gente muitas vezes faz mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente faz mau uso do nosso livre-arbítrio, certamente não é os bons espíritos que se conectam com a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. De forma clara, gente, não tem como falar isso de forma bonitinha ou disfarçada. Explorar a mediunidade é sim dispor de uma coisa que você não é dono. A gente é instrumento. Então você não pode tratar como se fosse sua uma competência, uma habilidade que não é fruto somente do seu mérito pessoal. Então, explorar a mediunidade nunca é o caminho. E aí surge uma outra pergunta, que é a seguinte: beleza, Mário, já entendi que eu não posso receber um pagamento. Mas se eu não tiver tempo? E se para eu te praticar a mediunidade eu precisar ganhar o salário? O que você acha, Rô? Será? Acho que não combina muito com tudo que a gente viu, né? É mais uma coisa que não faz o menor sentido, né? Imagina a pessoa falando, não, a partir de agora você é só médium, né? E a casa espírita pagar meu salário para poder vir aqui de segunda a sexta e depois... Sou errado, não sou? Eu sou estranho. Para poder parar meu carro, eu sou da diretoria, era vaga especial, para começar a cobrar favor. Ih, gente, vai misturar tudo. Tá vendo que tá errado já, né? Mas então o que um livro traz pra gente? Porque essa pergunta existe. É uma pergunta até de certa forma comum. Então é bom que a gente debata e esclareça as nossas dúvidas para não ficar nenhum mal entendido aí. E aí, o que o livro traz pra gente? O seguinte: não deve-se procurar recursos materiais através da mediunidade. Ponto, não deve-se. Mesmo que se faça necessário destinar a essa finalidade somente o tempo de que materialmente possa dispor. Os bons espíritos levam em conta o devotamento e sacrifícios, mas eles se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Essa resposta aí ela é esclarecedora e bem de acordo com tudo que a gente viu até aqui. Vamos tentar entender ela um pouquinho melhor. Não deve-se procurar recursos materiais através da mediunidade. Não existe hipótese na qual isso se torne correto. Se você não tem tempo suficiente para dedicar a isso, não importa que você dedique 1 hora do seu tempo. É melhor que você dedique menos tempo, mas dedique isso com seriedade, com amor verdadeiro, do que você dedicar transformando isso num comércio que é completamente contra a tudo que a espiritualidade defende. Então, mais uma vez, faça bom uso do tempo. Priorização é importante, mas o ponto é, independente do número de horas que você consiga dedicar, cobrar por isso não é o caminho. E para concluir aqui é o que a gente falou agora há pouco. Os bons espíritos, eles se afastam de quem transformam a comunicação e o ensinamento deles numa escada para conseguir angariar fundos materiais. E aí eu trago aqui duas partes. Exemplos para a gente seguir. O que a gente precisa efetivamente ter para ser um bom médium?
Nos exemplos, eu trago duas pessoas um pouquinho conhecidas da gente aqui da doutrina espírita. Uma é Chico Xavier, que não se encontra mais no plano terreno, e Divaldo, que, graças a Deus, está aí até hoje trazendo muito ensinamento para a gente. O que esses dois ícones têm de semelhante em relação a essa temática? Eles são médiums, o Chico foi e Divaldo é médium, que até hoje trabalham em prol do bem incondicionalmente. Mas eles, gente, eles praticaram exatamente isso. O trabalho terreno que trazia um salário material para eles não tinha nenhum vínculo com o trabalho espiritual. Todas as obras, todos os ganhos vinculados ao trabalho espírita deles foram destinados a doações, foram destinados a causas sociais. Então, eles dedicaram a vida à espiritualidade sem nunca ganhar alguma recompensa financeira por causa disso. Mas aí vem a pergunta: será que eu preciso ser um Chico ou um Divaldo para conseguir trabalhar do bem da forma correta? Gente, assim, não sei vocês, mas eu ainda me considero bastante um monge dos dois, tá? Bastante. Acho que ainda falta muito caminho para eu treinar para eu conseguir chegar no dedinho do pé deles. Mas isso não impede a gente de tentar desenvolver as características que transformam a gente em bons trabalhadores. E aí eu trago aqui uma pirâmidezinha para a gente entender isso. O primeiro item é o comprometimento. Se eu me comprometo a alguma atividade, por mais simples que ela possa parecer, existem pessoas contando comigo. Então, eu preciso ter comprometimento com isso. Isso vai desde uma atividade espiritual, isso vai relacionado a uma prece, isso vai para alguém que está trabalhando na cantina de um centro espírita. Não existe trabalho mais ou menos nobre. Independente disso, eu preciso ter comprometimento, porque as pessoas, tanto do plano terreno quanto do plano espiritual, estão contando comigo. O segundo ponto para eu poder ser um bom trabalhador é a questão do desinteresse pessoal. Se eu preciso praticar a caridade de verdade sem esperar nada em troca, eu não posso estar pensando no que eu vou me beneficiar ou deixar de me beneficiar por causa disso. Eu preciso ter um desinteresse pessoal de não pretender levar alguma vantagem com aquele ato que eu estou praticando. O terceiro ponto é a disciplina. Se eu quero ser um bom trabalhador, eu preciso ter consistência. Eu não posso querer uma coisa hoje, outra amanhã, no dia seguinte uma terceira coisa, porque eu preciso ser consistente, eu preciso criar hábitos. Muitas coisas a gente precisa criar hábitos. E só através da prática real e contínua a gente consegue isso. Um outro ponto aqui é a humildade. Se a gente está trazendo o tempo todo que nós somos instrumentos, ferramentas, que qualquer tipo de atividade espírita precisa do contato com a espiritualidade amiga, então eu tenho que ter humildade de entender que o merecimento, o mérito nunca vai ser meu, de uma coisa que foi conquistada. Você lembra do que o Rô falou da autocura, da autorresponsabilidade, da importância da pessoa que está precisando da ajuda participar ativamente? Isso em nenhuma hipótese é mérito do médium. Isso é mérito da pessoa que tem o merecimento e de toda a espiritualidade amiga que está auxiliando em cada uma das pessoas que pedem ajuda. E o quinto item que a gente traz aqui é a questão da retidão. Retidão é uma coisa muito interessante, é uma palavrinha simples se a gente for pensar, mas tem muita relação com caráter. Retidão é eu ter caráter, eu agir da forma correta, independente de quem esteja olhando. Se lembra daquele presentinho que a gente falou, daquele contatinho, daquela vantagem pessoal? Se eu estou me aproveitando disso, eu estou desviando do caminho. Independente de quem saiba ou deixe de saber, se você sabe, você tem consciência disso, já é suficiente para você estar desviando. Então, ser reto, ser correto, implica você ter caráter sempre, e não quando você está sendo observado. E, por fim, definitivamente não menos importante, é o amor. Realmente, em todo o trabalho que você se propõe a fazer, especialmente num trabalho espírita, você tem que ter amor. Você tem que desejar o bem e procurar fazer o bem, procurar ser o melhor que você puder ser.
sempre. Então aqui, gente, vocês estão vendo que a gente não está falando de dinheiro, não está falando de dedicar 12 horas por dia a isso, não está falando de ser perfeito, a gente está falando de tentar cada dia mais praticar a reforma íntima e desenvolver cada uma dessas virtudes. E aí, gente, como o Rô falou logo no início, esse capítulo é curtinho e apesar de ter muita reflexão, eu vou terminar com uma frase bem simples, mas que eu acho que resume muito bem tudo que a gente falou aqui. Que é o seguinte, pessoal, talvez a gente não possa fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo, ele precisa muito de todo o bem que a gente possa fazer. Então, talvez a gente não tenha o poder de mudar o mundo, mas cada pessoa, cada situação que a gente entra em contato, se a gente conseguir deixar aquela situação de forma melhor, se a gente conseguir ser a água que apaga o fogo, se a gente conseguir ser a mão que estende e ajuda quem precisa, a gente está fazendo a nossa parte. Então, que a gente faça sempre o nosso melhor. E que se esse melhor não for 100% do que a humanidade precisa, ok. Mas cada 1%, cada pequena ação que a gente tem é a transformação, é o sorriso de alguém, é um desenvolvimento de uma virtude que a gente também precisa trabalhar e crescer na nossa reforma íntima. É isso, pessoal, o capítulo de hoje. Eu queria só terminar falando que eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que essa fase passe logo, pedir que vocês se cuidem e o mais rápido possível, quando a situação efetivamente estiver melhor e for seguro, a gente se encontra. Enquanto isso, vamos aproveitar essa tecnologia que tanto nos ajuda para a gente se fazer presente não só na casa espírita, mas perto daqueles que a gente ama também. Muito boa tarde a vocês. Saudade, um grande beijo. Rô, quer se despedir do pessoal? Pessoal, lembra então daquela frase lá do prece não tem preço. E justamente por não ter preço, ela pode ser de graça. Então vai lá, faça prece pelos outros, faça prece pelo planeta, faça prece pelas pessoas que estão nos hospitais, faça prece pelos políticos que precisam de consciência, faça prece para a sua família e faça prece por você também. Lembre que toda atividade de caridade, ela é recebida de graça e ela pode ser enviada de graça. Então tem tantas pessoas fazendo campanhas de prece, pessoas fazendo campanhas de entrega de quentinhas nas ruas, doações de alimento, doação de roupa, doação de tempo, doação de amor, doação de esperança. Tudo isso é de graça. Aproveita esse período para tirar o aprendizado. Isso não está acontecendo à toa. Então, que a gente possa tirar o melhor aprendizado possível de todo esse processo. Lembra lá de Chico, né? Chico Bento, não o Chico Xavier. Lembra lá do Chico Bento, que pegou lá 3 milhos, estava pensando em vender um. Não veio de graça? Deixe de graça. Alimenta quem tem fome. Alimenta com tempo, com esperança e com amor. Beijo no coração de vocês e tomara que a gente se veja muito em breve. Tchau, tchau.